Um bom dia a todos. Hoje os problemas técnicos são gerais, tá? Conta com a colaboração e a compreensão de vocês. Porque além do problema técnico aqui, tem um problema técnico aqui também. Estou tratando da garganta aí uns 2 dias. Mas na medida do possível a gente vai tentar ir desenvolvendo aqui o tema e cantar alguma coisa. Talvez o som do violão, vamos ver, vou tentar cantar mais afastado com o microfone e ver se chega até vocês. Você consegue ouvir o violão daí? Dá para ouvir? É só para ajudar, né? Porque hoje eu precisava cantar mais próximo do microfone, por causa da garganta. Tá bom. Então vamos começar com uma canção. Esferas iluminadas que cortam céus, a longas distâncias cruzam e rasgam os céus. Momentos de bem-querer, momentos de renascer, instantes de fazer parte, a luz é o bem viver. É tão lindo ver do firmamento a luz alcançar o chão e pulsar um verso como o sol. Inunda dessa cor, dessa cor, esferas iluminadas que cortam os céus, a longas distâncias cruzam e rasgam os véus. Momento de bem-querer, momentos de renascer, instantes de fazer parte, a luz é o bem viver. Alcançar o chão e pulsar num verso como o sol. Inunda dessa cor, nessa cor, nessa cor, nessa cor. O violão tá chegando aí? Tá, que bom. Para falar do tema prece, eu estava me recordando que recentemente de uma experiência que eu vivi há quase 15 anos atrás, quando eu trabalhei no Estado com menores infratores e acabei me exonerando por conta do conflito de valores ante as exigências
do trabalho. E naquele momento entendi que não era o meu caminho. Foi até um momento muito difícil na minha vida, né? de muito penar íntimo para mim. E eu me lembro que meus últimos momentos, e até o momento culminante, que fez com que eu tomasse definitivamente a decisão, foi um momento em que havia acabado de ocorrer um motim na unidade, e essa unidade constantemente apresentava essa situação de motim. Era frequente esse quadro, e era justamente a parte da unidade que era de minha responsabilidade. E o motim ele se deu porque nós tínhamos concursados novos naquele momento, e aqueles concursados que tinham acabado de entrar na função, no momento de convivência com os menores infratores daquela ala, eles decidiram que aqueles meninos não cabia o direito de olhar para eles. De alguma forma, a formação daqueles profissionais que haviam acabado de passar no concurso e passar por um treinamento, de alguma forma o treinamento orientou aqueles profissionais de que aqueles seres humanos ali dentro não eram dignos de olhar para eles. E ali iniciou-se uma discussão, e dessa discussão iniciou-se um motim. E tudo resolvido, acabado o motim, existe daí uma penalidade, pelas regras da unidade. A ala que havia tido esse comportamento. E aí esses meninos, após conversa que nós tivemos pessoalmente com eles, eles decidiram colaborar e aceitar a penalidade da direção da casa, entendendo que tinham errado também. E aí naquele momento houve uma quebra, né, de um acordo com aqueles meninos. Alguma das coisas que foi prometido a eles não foi cumprida pela direção. E esses meninos passaram a ser tratados de uma forma muito ostensiva. E quando eles estavam ali fechados nas suas unidades, alguns até mesmo se encontravam machucados, tudo resolvido, nós fomos conversar com os meninos, e alguns deles choravam e pediam oração, pediam uma prece. E é um comportamento muito frequente durante o meu tempo de contato com esses meninos infratores, em 2 unidades que recebem, nos casos de infrações de menores, que recebem esses meninos. E era muito frequente essa situação. Eles pediam prece, pediam oração. E muitas vezes nós notávamos o efeito dessa oração na vida daqueles meninos, né? Todos nós já convivemos com adolescentes, né? Se não adolescentes filhos, mas adolescentes próximos, sobrinhos, né? Filhos de amigos, que é uma fase em que os hormônios, né, estão à flor da pele, é uma fase em que os adolescentes estão tentando se descobrir, encontrar o seu lugar, se afirmar. E nisso eles têm muitas vezes um comportamento agitado, inconstante, às vezes até certo afastamento das famílias. Não era raro nós recebermos, não era a maior quantidade, mas não era raro recebermos nas unidades filhos, sobrinhos de pessoas ilustres da sociedade. Algumas vezes até sobrinhos, filhos de pessoas ilustres que vinham de outras cidades, né, da capital do estado. Porque é um período que nem sempre é fácil administrar. E ainda quando a gente tem alguma dificuldade na família que faz com que
dificulte um pouco mais o olhar e a atenção para esse período desse adolescente, às vezes a gente perde um pouquinho a mão. E era o que acontecia quando a gente via, muitas vezes, adolescentes vindo de famílias, né, nobres, que tinham toda a estrutura, a educação, mas em algum momento cometeram ali alguma infração e estavam ali, né, repreendidos e recolhidos, como pede a lei. Então a gente começou a refletir sobre essa questão da oração, o poder que a oração tem. A oração que nós fazíamos a eles era interessante, porque fazia muito bem a eles. Víamos a transformação. Ficavam menos agitados, ficavam mais calmos. Muitos até se recolhiam após a oração, não queriam participar das conversas paralelas com os companheiros de alojamento, se recolhiam, ficavam ali em silêncio, talvez refletindo, talvez ainda experimentando a sensação que a oração causa na gente. Mas a oração para aquele que faz também causa um bem enorme, porque nós saímos ali com uma sensação maravilhosa, né, de dever cumprido. Não um dever completamente cumprido, mas de perceber que aquela energia poderosa promovida pela oração não só causava um bem muito grande para aquele que estava recebendo, mas também para aquele que estava a intermediando, né, nesse caso. E falam da oração como uma tecnologia de última geração, que lá atrás os povos antigos já utilizavam e que nós temos o acesso a ela hoje, mas pouco pensamos e refletimos sobre a sua importância. Quando a gente faz uma oração, nós não precisamos ter uma religião específica, nós não precisamos ter um conhecimento profundo de filosofia ou da própria religião. Nós somos invadidos por um sentimento. Quem já não sentiu durante a oração o sentimento, a sensação que nos invade, que nos toma quando fazemos uma oração? O quanto é perceptível o momento antes e o momento após finalizarmos uma oração, uma prece. Seja a prece que fazemos por nós, pedindo, agradecendo, seja a prece que fazemos em favor de alguém que necessita. É sempre presente essa mudança, essa transformação do nosso estado íntimo, essa sensação diferente que a gente sente pós-oração. E naquele momento em que eu vi aquele menino chorando, um dos meus últimos dias nessa função, trabalhando com os menores infratores, e ele pedia ardorosamente prece. E isso me tocou profundamente. Porque ele não pedia para não cumprir a punição que havia sido estipulada, determinada pela direção. Ele não reclamava de estar machucado. Ele não pedia um alimento, alguma coisa diferente, ou para ter um contato com um parente. O que ele pedia naquele momento era uma prece. E chorando. Um adolescente. Então aquilo me tocou profundamente. E a gente vem pensando na importância e do quanto às vezes nós desconhecemos e não damos o devido valor a esse momento, ao momento da prece. Porque ele se torna tão automático. Percebam que muitas coisas valiosas na nossa vida, à medida em que se tornam automáticas, à medida em que se torna um movimento autômato, que nós vamos adquirindo com o hábito, perde um pouco do seu sentido, né? Perde um pouco daquela essência, e às vezes perde muito, então só um pouco. Quantas vezes nós já nos vimos fazendo uma oração sem estar realmente sentindo aquilo que nós estamos dizendo, apenas de forma mecânica, pela força do hábito. Por exemplo, quando
quando a gente inicia os trabalhos no centro, que é o hábito, né, de se iniciar e terminar com a oração. Às vezes, muitas vezes, nós entramos no automático. A gente nem pensa em nada, a gente só fecha os olhos. A gente dá, como dizem os meus filhos, né, a gente dá um miguezinho, né? A gente tenta burlar um pouquinho aí a sabedoria maior. Então a gente fecha os olhinhos assim, ó, dá aquela respirada funda, dá a impressão que ali dentro está um turbilhão de espiritualidade, né? Pensamento elevadíssimo, já sintonizado, pronto para entrar em contato com as poderosas energias do plano astral e aqueles que intermediam a vontade, né, do Criador. Mas às vezes não é assim, né? Às vezes é só uma respirada e o olhinho fechado. Mas o pensamento às vezes está lá em casa, está pensando o que eu vou fazer para o almoço, está pensando como é que vai ser a semana, e o pensamento está longe. Então a gente precisa voltar a pensar sobre a oração, sobre a prece, porque quando a gente reflete sobre isso, a gente se induz, se condiciona a, na hora de fazer a prece, a gente sair do automatismo, que é aquela coisa mecânica, já automática, que a gente se acostumou a fazer. E aí a gente, opa, peraí. E aí você realmente, tenta se elevar naquele momento, se sintonizar com algo maior, né? Perceber o ambiente, que é um exercício fantástico. É tão interessante que quando a gente para pensar, você consegue perceber na pele. Vocês já sentiram na pele? E é na pele aqui, ó, você sente na pele, no ar. Quando o ambiente em torno de nós se torna mais leve. Quando o ambiente em torno de nós se torna carregado de energias positivas, de luzes do alto. E aí nesses momentos, inspirações, insights, né, nos ocorrem. E nesse momento, não raras vezes, aquela solução que nós procurávamos para uma situação do nosso dia a dia, às vezes surge, né? Às vezes brota na mente. E às vezes aquele conforto que nós estávamos precisando diante de uma agitação, de uma irritação, diante de uma contrariedade, diante de uma situação mais difícil que a gente está tendo dificuldade de lidar e aquilo nos afetou profundamente, e aí naquele momento a gente sente aquele alívio. Não raras vezes. Vamos cantar uma outra canção? Vamos tentar aqui. Paz nas trilhas do coração, nos pórticos da emoção, por onde houver o perdão, haverá paz. Paz em ver a semente crescer, embora o que há de tremer na terra ou por dentro, porque a busca de paz. Claras fontes do ser, de onde avistamos nossos rios padecentos, tantas buscas para viver. Anda, corre, beija as flores, olha os campos, há mais vida. Deixa os rios, anda pontes, flui de dentro toda a paz.
deixa os rios, anda pontes, flui de dentro toda paz. Existe um lugar, um horizonte azul, onde tudo se move e encanta. Na largura da luz, no comprimento da voz, o sentido de amar se levanta. E então eu sinto passarinhos aqui no coração, a voar bem alto no céu da emoção. Eu sei que mesmo assim, perdido em meu caminhar, sempre existe tréguas e sempre haverá. As tréguas. Muitas vezes é isso que nós sentimos no momento de uma prece profunda, sentida, aquela trégua para aquele conflito interno. A trégua não é para os conflitos de fora, não é para as guerras que ocorrem no mundo afora, mas é a trégua para a guerra que ocorre aqui, porta dentro do coração, dentro de nós. Então nós sentimos naquele momento os passarinhos, né, dentro de nós, nos elevando, né, nos permitindo esse voo durante o momento da prece. Então eu sinto passarinhos aqui no coração, a voar bem alto no céu da emoção. Eu sei que mesmo assim, perdido em meu caminhar, sempre existem tréguas e sempre haverá. Existe um lugar, um horizonte azul, onde tudo se move e encanta. Na largura da luz, no comprimento da voz, o sentido de amar se levanta. E então eu sinto passarinhos aqui no coração, a voar bem alto no céu da emoção. Eu sei que mesmo assim, perdido em meu caminhar, sempre existem tréguas e sempre haverá. A vida passa num segundo, o tempo escorre das mãos. A gente sabe que no fundo o que vale é a paz, o amor e o perdão. A vida passa num segundo, o tempo escorre das mãos. A gente sabe que no fundo o que vale é a paz, o amor e o perdão. Está aí mais um benefício da prece. A vida ela passa rápido, né? As coisas passam rápido. Não é raro a gente olhar para trás e falar: meu Deus, mas já passou assim tão rápido. Vocês já tiveram essa percepção de tempo? De que as coisas passaram rápido? De que tudo, de repente, os filhos cresceram, de repente os nossos cabelos começaram a ficar brancos, de repente a gente olha para trás: nossa, mas eu já estou há 10 anos no meio. Parece que foi ontem que eu comecei aqui, né? Parece que tem 5 anos.
2, 3 anos, de repente a gente tem essa percepção de que passou rápido, que a gente não percebeu o tempo, né, se esvaindo pelas nossas mãos. Mas no momento da prece, parece que as prioridades das nossas vidas se assentam dentro da mente. Quando você faz a oração, você tem aquela sensação de que alguma coisa que não era importante, de que alguma coisa que estava tomando os seus pensamentos, as suas energias, e não era tão relevante assim, ficam de lado, e de repente passa a se tomar mais conta do nosso pensamento, tomar mais a nossa atenção, aquilo que é mais importante. Vocês já sentiram isso? Parece que é uma fração de alguns segundos. São alguns segundos apenas. Mas a gente termina a prece. E percebam que quantas vezes a gente termina a prece, às vezes a gente não percebe a gente, mas você percebe o outro. Você já olhou para outras pessoas quando termina uma prece profunda e sentida? A pessoa não termina a prece já, oh, e aí? E agora? Vamos fazer o quê? Vamos, aí, tchau. Ah, e aí, como é que está a família? Não. Vocês podem perceber que todo mundo, quando termina uma prece profunda, sentida, a pessoa ela fica recolhida durante alguns momentos, alguns segundos. Ela já terminou a prece, mas ela continua ali recolhida. Às vezes os olhos ainda fechados, ou então ela abre os olhos, mas ela ainda respira e não fala nada por alguns segundos. São momentos em que parece que está fazendo sentido para nós aquilo que é mais importante, aquilo que realmente é essencial na vida. E por esses breves segundos, aquilo que é fugaz, aquilo que é temporário, aquilo que é de pouquíssima relevância, perde o sentido, sai da mente, perde a nossa atenção, para de ocupar um pouco os espaços da mente para as coisas que realmente importam naquele momento. Então é uma outra, muito grande benefício da oração. Existe um médico da Universidade Thomas Jefferson da Pensilvânia, chamado Andrew Newsberg. Ele fez um estudo sobre os efeitos da oração em mulheres com câncer de mama, em pacientes que operaram do coração, em pessoas de idade que tinham problemas de memória. E ele fez um teste utilizando a ressonância magnética e fazendo um acompanhamento desses pacientes, grupos que tinham religião, portanto faziam a sua oração, isso era acompanhado, e os grupos que não faziam a prece, que não faziam a oração. E foi muito fortemente notado nessa pesquisa a diferença no tratamento daqueles que faziam a oração. E ele pôde também investigar algumas áreas do cérebro que eram ativadas durante o momento da oração. Uma das áreas, os lóbulos frontais, a região da fala que a gente utiliza, ativa quando está conversando com alguém. Olha que interessante, né? As mesmas regiões, a mesma região que eu estou agora com ela ativada, porque estou me comunicando com vocês, você está de olho fechado, você não está dizendo uma palavra. E aparentemente você não está conversando com ninguém, né? Você está assim, pensando. Mas a região da comunicação, ela se ativa no cérebro. E ele notou também a diferença dos batimentos cardíacos, que se acalmam, a pressão arterial, a pressão do sangue, que também se estabiliza, muitas vezes diminui, o nosso sistema nervoso central, a descarga dos hormônios positivos também durante esses momentos da oração. Então são estudos científicos, é só um de tantos outros que têm sido feitos por cientistas, né, por médicos, principalmente analisando a diferença nos tratamentos de saúde daquelas pessoas que têm fé, que fazem a sua oração, e aquelas que não têm, que não fazem a oração. Então existe um benefício físico diretamente ligado à oração, segundo esses cientistas. Olha só que interessante, a gente está fazendo algo que
que ninguém pode ver, que ninguém pode ouvir, né, evidentemente, fisicamente, mas os efeitos físicos são notados imediatamente. Isso é muito interessante. A fé com que a gente deposita nesse momento da oração é muito importante. Não foi poucas vezes que Jesus, lá durante o seu messianato na sua vida, curava as pessoas e dizia o que para essas pessoas? Vocês se lembram? Alguém falou a sua fé te curou? A sua fé te curou, exatamente. A sua fé te curou. Ou seja, o mestre devolve a bola para a gente, né? Jesus devolve, a gente joga para ele, ó Senhor, faz por mim aí, me cura, me ajuda, e ele devolve a bola, está na tua mão. A nossa fé é capaz desses feitos. E você não tem. A nossa fé. Mas ele também dizia, pedi e obtereis, não é? Buscai e achareis, bateis e se vos abrirá. Ou seja, são diversas formas de nos dizer, de nos conscientizar da força que tem a oração. Esse contato que nós temos com as energias superiores que regem a vida, esse contato que nós temos com o Criador, que está em toda parte, essa energia que está em toda parte, e está também dentro de nós. Só mais uma canção aqui, então. Meu coração é assim, feito uma folha voando, ou como outono chegando. Se você não vem, meu coração não tem fim. Tão longe de ser fortaleza, mais frágil que o véu da princesa, se distante do teu. Como um rio secando aos poucos, muitos perdem-se do mar. Quantos sonham claridades sombreados nas vaidades, tão pequenas, mas que pena. Se a luz é o mar, e o universo se abre para nós, e o universo que existe em mim é tão maior. Se existe você, e o universo se abre para nós, e o universo que existe em mim é tão maior. Se existe você, meu coração não tem fim.
renasce pro céu, renasce pro céu. Como um rio secando aos poucos, muitos perdem-se no mar. Quando sonham claridades, sombreados nas vaidades tão pequenas, mas que pena, porque a luz é amar. O universo se abre pra nós, e o universo que existe em mim é tão maior. Se existe em você, e o universo se abre pra nós, e o universo que existe em mim é tão maior. Se existe em você, tá sofrido, né? Mas tá aí, tá meio assim, mas tá dando ainda pra enganar um pouquinho, né? Pois é, o universo que existe em mim é tão maior quando existe em você. Vocês lembram de uma passagem quando Jesus diz assim: quando estiverdes em dois ou mais orando em meu nome, ali eu estarei. Pois é. É um outro atributo da oração, aproximar pessoas. Né? E ensina Jesus que quando isso ocorre, vamos pensar, por que aqui eu estarei? Porque quando nós somos muitas pessoas, mais de um, né, orando juntos, imagina a corrente de energia, a força que isso não tem. É que Jesus quis nos exemplificar quando nos recomendou orar em duas ou mais pessoas, que é o que nós estamos fazendo aqui. O poder da oração. Mas esse poder só existe quando estamos todos nós unidos nessa corrente de amor, né? Nessa corrente de sintonia elevada ao alto. Quando estamos todos nós imbuídos desse sentimento e nessa atitude de conexão com as forças divinas, o alcance dessa corrente de energia não tem tamanho. Nós não podemos imaginar o quanto nós podemos atingir, até onde nós podemos ir com esse momento em que as nossas orações, os nossos pensamentos e corações se unem para a oração, se unem para nos elevar ao alto, nos sintonizar com o alto. Então, por exemplo, nesse momento talvez muitos estejam fazendo prece por mim, para eu conseguir falar. E eu também devolvo a oração a vocês em gratidão pela paciência, pelo carinho, ainda que nós estejamos falando aqui um pouco baixo, às vezes é meio monótono e às vezes aqui com a dificuldade para cantar também, mas ainda assim a gente recebe as vibrações carinhosas, as vibrações amigas de cada um de vocês. Então eu vou cantar uma última canção para a gente encerrar, já está dando nosso tempo, e que a gente possa aproveitar para se sintonizar em oração, né? Nessa corrente bonita de energia ao alto.
Aquieto a voz, sem mais pensar. Eleva o olhar, desata os nós, sentindo o ar. Nos percorrer, eu posso ver e além estar no espaço em luz, jardins azuis, lilazes róseos que o amor conduz. Fontes de paz que o sol nos traz, vencendo eras, se esparge audaz pra renovar as fontes do viver. Para renovar a forma de sentir, para renovar o jeito de falar e se derramar tão vasto pelos campos do meu ser. Aquieto a voz, sem mais pensar, eu elevo o olhar e desato os nós, sentindo o ar me percorrer. Eu posso ver e além estar no espaço em luz, jardins azuis, lilazes róseos que o amor conduz, raios de paz que o sol nos traz, vencendo eras, se esparge audaz pra renovar as fontes do viver, pra renovar a forma de sentir, pra renovar o jeito de falar e se renovar tão vasto pelos campos do meu ser, e se renovar tão vasto pelos campos do meu ser. Muito obrigado e muita paz a todos.